Nós vamos falar agora sobre mais um depoimento que desmontou de novo o relatório da PF. Está sendo uma chacina esse relatório da PF, está mais do que claro com os depoimentos, as testemunhas que tem lá, que aquele relatório da PF é uma peça de ficção que não tem lógica nenhuma. A gente já falou para vocês aqui vários casos de pessoas que a PF disse que estava em determinado lugar e tem prova que estava em outro lugar, que estava pedindo Rappi, que estava pedindo Uber, que estava em outro lugar completamente diferente, o que desmonta o relatório da PF. E agora, depoimentos de generais, já teve depoimento do Freire Gomes, que também negou a coisa toda. O depoimento do cara da aeronáutica lá, que o pessoal falou que não, que confirmou tudo e coisa. Então, se você vê o depoimento dele, confirmou coisa nenhuma. Ele disse que não leu coisa nenhuma do tal da emenda de golpe lá e coisa e tal. Não confirmou nada. É a imprensa que está dizendo que o brigadeiro lá, o cara da Força Aérea, teria confirmado o general porque estão desesperados. E agora teve mais um comandante do Exército nomeado pelo Lula que desmonta também a tese do pessoal lá no 8 de janeiro e na coisa toda, no suposto golpe da PF. Isso quer dizer que o pessoal não vai condenar Bolsonaro? Infelizmente não. Como eu falei para vocês aqui, o ministro do STF já antecipa a intenção de condenar os réus durante a análise da denúncia. Isso é um absurdo completo. Eles jamais poderiam fazer isso, né? Mas está mais do que óbvio que eles querem esse caminho. A essa altura, o STF já se queimou tanto que se não tiver um golpe no Brasil, se eles não tiverem uma justificativa de que estavam impedindo um golpe no Brasil, não tem nada que eles possam dizer diferente. Então, eles vão ter que condenar Bolsonaro, vão encontrar esse golpe do Bolsonaro a qualquer custo. Mas cada vez mais fica evidente para qualquer um que olhe de forma isenta para a coisa o absurdo que é. E vamos falar também aqui do incentivo do pessoal do Trump, né? O incentivo da Lei Magnitsky, que certamente vai acabar tendo influência nessa história. Lembra? A Lei Magnitsky não tem nada a ver com o caso do Bolsonaro. A Lei Magnitsky é pela questão do Alexandre de Moraes e a briga dele com o X, com Elon Musk, com as redes sociais americanas. Mas, de certa forma, vai dar um incentivo para esse pessoal. Essa notícia foi sugerida por Oi véi, sai Peter, Rocambole do Inferno e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, mais um depoimento lá no caso das testemunhas que estão depondo lá no caso do inquérito do taxista que dormiu e impediu o golpe. O militar que foi indicado pela defesa do Mauro Cid negou ter recebido qualquer proposta de ruptura institucional, né? Então lembra, a Polícia Federal elaborou uma coisa altamente complexa de um golpe, porque tinha coisa e tal, e o resultado disso, como eu falei para vocês, é um absurdo, não tinha nada. Assim, tinha gente querendo dar golpe, vamos ser sinceros, tinha gente que queria o golpe. E tinha gente, aloprados, escrevendo documento no Word, mandando via WhatsApp um para o outro. Não, podia fazer um golpe assim, ó, é só mandar fazer isso, depois fazer aquilo. Coisa de aloprado. Ninguém que vai dar golpe vai fazer um documento no Word e ficar mandando via WhatsApp um para os outros. Isso é uma idiotice sem tamanho. Então, mas é isso que a Polícia Federal usou como prova de que teve um golpe e coisa e tal, e eles não têm mais nada além disso. Então, essa é a situação, né? Um desses casos foi justamente o general da reserva, o Júlio César Arruda, que foi comandante do Exército nomeado pelo Lula. E, aliás, só fazendo um parênteses aqui, tá? O fato de que o Lula indicou militares para o comando das Forças Armadas e o Bolsonaro colocou esses militares no comando das Forças Armadas antes do fim do mandato dele, já desmonta qualquer tese de que Bolsonaro tentaria um golpe. Para pensar. O Bolsonaro ia fazer um golpe, aí ele ia nomear os comandantes das Forças Armadas que foram indicados pelo Lula? Não, Bolsonaro nomeou os comandantes que o Lula pediu antes de sair da presidência, né? Aqui, ó. E esse cara foi um desses comandantes que foi indicado pelo Lula, ele entrou no lugar do Freire Gomes. E aqui, ó, o general da reserva César de Arruda, ex-comandante do Exército, nomeado pelo Lula, desmentiu nessa quinta-feira a principal narrativa sustentada pela PGR e pelo STF, que é a existência de um plano militar para impedir a posse do petista por meio de um golpe de Estado. Durante o seu depoimento no STF, o Arruda afirmou que não recebeu nem discutiu nenhuma proposta de ruptura institucional, o que seria um absurdo mesmo, não tem nem lógica. Se o Bolsonaro fosse dar alguma coisa, ele não ia nomear o cara que o Lula indicou, né?
O general foi ouvido como testemunha no inquérito que investiga o Mauro Cid e o Alexandre de Moraes, que conduziu a audiência, né? O general relatou que o encontro com o também general Mário Fernandes aconteceu antes da posse do Lula, mas negou qualquer conversa sobre golpe. Ele esteve lá para conversar comigo no dia 28. Em seguida, ao ser questionado diretamente se discutiram algum plano para impedir a posse do Lula, o militar respondeu: não, senhor, não discutimos nada, lógico que não. Arruda ficou apenas 21 dias no cargo. O ministro da Defesa, o Múcio, afirmou que a demissão ocorreu por quebra de confiança entre o general e o governo. Por quê? Porque o general não queria expulsar as pessoas que estavam nos acampamentos dos quartéis na virada do governo, né? O pessoal que foi fazer acampamento em quartel e coisa e tal, e a posição do general é que é direito das pessoas protestarem, e de fato é direito protestar. A minha crítica sempre foi que eu não acho que fosse conveniente esse tipo de protesto. Protestar pedindo golpe é uma coisa ruim, protestar em frente de quartel é uma coisa ruim, mas direito das pessoas protestar, elas têm esse direito, né? Enfim, e aqui ó, a saída foi motivada principalmente pela resistência do comando do Exército em permitir a prisão de manifestantes no acampamento em frente ao quartel-general em Brasília, na noite da invasão e depredação da sede dos Três Poderes no 8 de janeiro. Durante a oitiva, o Arruda também negou ter impedido a entrada da polícia militar no acampamento naquela noite. Segundo ele, sua missão era acalmar e coordenar a operação com outras autoridades. Então ele nem evitou de fato a prisão dos manifestantes, apenas acalmou a coisa para evitar problemas, né? E mais do que isso, também teve o problema de que ele... Aqui, outro fator que pesou para a demissão foi a resistência do Arruda em exonerar o Mauro Cid, porque, poxa, o Mauro Cid estava prometido o comando de um batalhão lá em Goiás para ele desde um ano antes dessa história toda. Caramba, é um absurdo o que fizeram com o Mauro Cid, mas tenha em mente que quem fez isso com o Mauro Cid foi a esquerda, né? Enfim, pressionado, o general manteve a nomeação. Diz que Cid já havia sido designado para o posto com quase um ano de antecedência, e aí depois o Lula trocou o general por conta disso e aí tirou a nomeação do Mauro Cid nesse caso, né? Um absurdo completo isso daqui, e deixa muito claro que o general explicou que, olha só, não tem chance, não tem lógica nenhuma esse relatório da PF, né? Além disso, a gente teve o Gonê criticado no STF, festejado pela defesa, depois da bronca de Moraes num ex-chefe do Exército, né? Por quê? Quando o Freire Gomes falou que tudo aquilo que o Gonê colocou ele era mentira, que não tinha lógica nenhuma que tinha naquele negócio ali, o Alexandre de Moraes que tomou a defesa do relatório. O Gonê não conseguiu defender o relatório, não conseguiu defender a denúncia que ele fez lá, gaguejou um monte de coisa, não falou nada. O Alexandre de Moraes que entrou para falar coisa. Agora, olha o absurdo que é isso, porque o Alexandre de Moraes é o juiz. Em tese, num julgamento, você tem o acusado, né, o réu, e você tem a promotoria, a PGR acusando. Quem deveria defender o relatório da PF, quem deveria defender é o Gonê. O Gonê não conseguiu defender nada. E aí o Alexandre de Moraes que entrou defendendo a coisa. Cara, é um absurdo tão grande esse processo, é tão óbvio que o Alexandre de Moraes quer porque quer condenar o Bolsonaro, quer porque quer condenar todo mundo, independente de ter alguma coisa, de ter prova, de ter relatório, de ter evidência, não tá nem aí, o cara quer condenar porque quer condenar, né? É o que tá mostrando aqui, ó. Ministros do STF antecipam a intenção de condenar réus durante a análise da denúncia. Tá mais do que claro que, aqui ó, o recebimento da denúncia na terça-feira, dia 20, alguns dias atrás, falas de ministros da corte deram sinais claros que eles são a favor da condenação dos réus, mesmo antes do início da fase de instrução processual. Instrução processual, em tese, é o momento em que o juiz vai tomar contato com o processo, que ele vai ler as provas que tem de cada lado, vai ler os testemunhos, vai ouvir os testemunhos de cada lado. Então, em tese, no momento inicial, o juiz não tem conhecimento nenhum, ele não deveria ter lado nessa história, né? Mas, de novo, isso seria num julgamento correto, num julgamento dentro do devido processo legal. O que a gente está vivendo agora é claramente uma corruptela, é um julgamento show, um negócio que não tem nenhuma lógica, uma coisa que está sendo feito, um circo que está sendo feito para condenar Bolsonaro a qualquer custo, né? Aqui, ó. As declarações foram feitas em uma etapa do processo no qual, em uma democracia, a corte deveria apenas analisar se há indícios mínimos para abertura da ação penal sem antecipar juízo de mérito, e não foi o que aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes chamou os réus de golpistas, antes mesmo que a denúncia referente ao núcleo 3 dessa petição tivesse sido recebida. 9 militares e um policial federal se tornaram réus. Em relação aos militares denunciados, Moraes afirmou: são oficiais das Forças Armadas desrespeitando a hierarquia e a disciplina,
Não bastasse desrespeitar a democracia para vazar uma carta golpista para expulsar o comandante do exército, que não expulsou, né? O comandante do exército falou que não teve nada disso, né? Nada de cerveja entre amigos, talvez veneno entre golpistas para atacar a Constituição. Ou seja, o Alexandre de Moraes, que deveria ser o juiz, ele já está acusando todo mundo. Que história é essa? Que absurdo é esse, né? Moraes também fez ataques pessoais ao jornalista Paulo Figueiredo, outro dos denunciados que ainda terá seu caso avaliado, chamando-o de pseudo-jornalista e afirmando que atenta contra a democracia do Brasil sem ter coragem de viver no Brasil. Ué, se ele já está acusado, já está culpado, como é que o Alexandre de Moraes vai julgar o caso dele, né? Diversas declarações do ministro Alexandre de Moraes evidenciam um pré-julgamento explícito sem maquiagem, abundância de adjetivos empregados ainda na fase de exame de recebimento de denúncia. Ninguém tem nenhuma dúvida que isso é um julgamento show, que o resultado já está estabelecido. Não tem nada de jurídico nisso daqui. Isso aqui é só mesmo fantasia do Alexandre de Moraes, né? Agora, de novo, o pessoal está preocupadíssimo com a questão da soberania nacional no caso do Trump fazendo medidas contra o Alexandre de Moraes. É muito importante lembrar que o caso do Trump, da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, certamente aconteceria no contexto não desse caso do Bolsonaro. Esse caso do Bolsonaro não está sendo avaliado, mas sim no caso da proibição do X ou da censura que o Alexandre de Moraes tem imposto às redes sociais aqui no Brasil. Agora, não deixa de ser um fator que vai afetar essa coisa toda. O Alexandre de Moraes está esperando chegar no final desse julgamento como grande herói, que, entre aspas, salvou a, entre aspas, democracia do Brasil com o julgamento dele. E não vai chegar assim, vai chegar como um cara condenado nos Estados Unidos pelo crime de ser um ditador, pelo crime de censurar as pessoas no Brasil, pelo crime de perseguir a direita aqui no Brasil. Ele está achando que terminando o julgamento do Bolsonaro, não, Bolsonaro foi condenado, agora o fato está consumado, consumou-se a condenação do Bolsonaro. Ele está achando que isso vai acalmar a sociedade brasileira. A partir daqui não muda mais nada. Ele está muito enganado, mas muito enganado mesmo. As coisas mal começaram, essa coisa toda dessa perseguição contra a direita, isso ainda vai muito longe no sentido contrário, no sentido de apontar os culpados disso e das pessoas pagarem por isso. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes vai acabar pegando cadeia por tudo isso que ele está fazendo aqui.